Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sexta vídeo aula da Semana dos Bordados Digitais. Aqui é a Angélia e Andriele e nós somos mãe e filha e estamos nesse projeto aqui para ajudar você a aproveitar a sua máquina de bordar e, se você ainda não tem sua máquina, a você tirar dúvidas para que quando chegar o momento, a oportunidade, o dia certo para você comprar a sua máquina, você ter mais conhecimento e você conseguir usufruir ao máximo dessa mina de fazer dinheiro. Por que mina de fazer dinheiro? Porque a máquina de bordar eletrônica, o que ela precisa é apenas de energia elétrica e de uma pessoa que opere bem ela. Porque se a máquina sozinha, por si só, ela não vai fazer nada. Como acontece que tem pessoas que compram, que ganham a máquina e a máquina fica lá paradinha. A máquina paradinha é dinheiro paradinho. Então, para você não correr esse risco de não usufruir de uma mina de dinheiro, por que mina de dinheiro? Porque hoje tudo que tem sofisticação na área de vestuário, de enxovais e até as empresas mesmo, fardamentos, elas optam hoje por bordado. Você pega um fardamento que é pintado e um fardamento que é bordado, qual dos dois fardamentos tem mais sofisticação? Tem aquela ideia de que tem mais qualidade, de que a empresa é uma empresa mais séria, de que é uma empresa que investe mais na própria marca. É o bordado. Então, se você tem ou se você planeja ter, é fundamental você conhecer o mundo do bordado. E se você não conhecer, você não vai usufruir. E se você não vai usufruir, você não vai conseguir ter a sua renda extra ou a sua renda principal. Ou você não vai conseguir viver do que você tanto admira e até ama, como é o nosso caso, né? A nossa história começou há 10 anos atrás, quando não tinha tanta facilidade, né, de aquisição de equipamentos, e a gente meteu a cara, foi, errou, acertou, errou, chorou, quis desistir, e aí a gente tocou o barco e conseguimos chegar onde nós estamos. E onde nós estamos não é onde queremos ficar. Onde nós estamos é apenas um trampolim para que a gente possa ir além. E esse ir além, a gente quer trazer mais pessoas para prosperar da forma que nós estamos conseguindo. Cada um do seu jeitinho, cada um no seu tempo, né? Porque tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que moram em capital, tem pessoas que moram em zona rural, tem pessoas que têm mais dificuldade para acesso à matéria-prima. Então, tudo isso interfere, de certa forma, na velocidade que você vai ter para deslanchar. Mas não é impedimento para você começar e você usufruir, certo? O mais importante, o ponto principal é você. É você querer, é você se dedicar, é você buscar conhecimento, é você estar junto de pessoas que têm a mesma vontade. E não se comparar com ninguém. Você pode se espelhar em uma pessoa que está no nível acima de você, mas não se comparar a ela. É como os nossos super-heróis. Eu, quando era criança, faz pouco tempo, né, eu era louca, apaixonada pela Mulher Maravilha. É a Mulher Maravilha original, aquela lá americana, que cintura fininha, que usava um laço, uma bota enorme, eu achava linda. A única coisa que eu achava que faltava na Mulher Maravilha daquele tempo era uma capa, porque eu era louca por capa. Então eu colocava até, eu era a Mulher Maravilha que usava uma capa, e a minha capa era toalha. Eu pegava a toalha, amarrava aqui e eu era a Mulher Maravilha. Subia em cima dos móveis e pulava. A Mulher Maravilha naquele tempo fazia isso. Então assim, todo mundo tem um super-herói, né? Todo mundo tem alguém que a gente se espelha e procura nessa pessoa uma inspiração, né, para que a gente possa seguir. Isso se chama modelagem, tá? Eu tenho, como acontece com artistas, né? Então a gente gosta do estilo, gosta do jeito, e tem coisas naquele artista que a gente espelha. Não significa que a gente vá ser aquele artista, né? Todo mundo tem uma realidade.
mas serve de inspiração. Que aí você pensa, poxa, se fulano conseguiu, se tua empresa conseguiu, por que eu não consigo? O que é que falta em mim para que eu não consiga também? E aí, com isso, essa inquietude faz com que você busque, né, se aprimorar, melhorar, tendo uma inspiração, tendo um foco, um alvo, né, que te estimule a conseguir os seus objetivos. Então, não trava, porque fulano, beltrano, cicrano é top das galáxias, tem a máquina mais top, tem um ponto mais top, tem sei quantos funcionários. Não, esquece isso, porque quando a gente começou não tinha nada. Era quintal de casa, tá? Literalmente quintal de casa. E a partir daí é que a gente foi subindo alguns degraus, né? Como eu já contei em outros vídeos, é como uma criança. Você não pega uma criança que está amamentando e manda ela correr, né? Você primeiro amamenta, ela engatinha, depois ela fica em pezinha, depois ela dá os primeiros passos, depois ela começa a correr. É assim que acontece. Algumas crianças são mais rápidas, outras crianças demoram mais, cada um no seu tempo. Não tem certo nem tem errado. Tem o seu tempo, tem o que você quer, e aí é a sua perseverança que vai fazer a grande diferença. Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre precificação. Como é que a gente faz para dar preço, tá, nos nossos bordados? Porque, tá, beleza, a gente tem a máquina, a gente tem aquele parente ou aquele amigo que pede para bordar alguma coisa, mas como é que a gente faz para cobrar, né? E a gente termina tendo uma dificuldade, né? Eu vejo muita gente tendo dificuldade na hora de cobrar, na hora de dar o preço para o seu trabalho. Como é que você faz isso? Né? Principalmente porque quando a gente está iniciando, as primeiras pessoas para quem a gente borda é família. Como é que se cobra para a família, né? Então tem pessoas que ficam constrangidas, e aí a gente pensou como é que a gente poderia passar algumas dicas do que você fazer para que você possa trabalhar e ter a sua remuneração com o que você gosta de fazer no seu dia a dia, tá? Então, a Andrélia aqui ela vai falar um pouco do que é o nosso dia a dia, como é que a gente faz. E aí, a gente vai passando para vocês algumas dicas do que você pode fazer dentro da sua realidade, certo? Bom, primeiro, a gente faz uma pesquisa. Logo no início, quando a gente não sabia como precificar os nossos produtos, os nossos serviços... Só um parênteses, precificar é dar preço, tá? Aí, a gente fez uma pesquisa, foi nas lojas de bordados próximos a gente, foi na nossa região, e saiu perguntando por quanto era que valia cada produto que eles estavam oferecendo. Aí outra, parêntese, mas é porque fulano já me conhece, cicrano já me conhece. Pede a um parente teu para ir lá, entendeu? Você faz uma listinha do que a pessoa vai perguntar, dá para esse amigo, para esse seu parente, vai nessas lojas e lá ele pega os preços e anota o preço para você. É uma forma de você não ir cara a cara. E a gente pesquisou e tirava uma média, uma base de quanto era cobrado por aquele serviço na nossa região. E aí é também um modo de você saber por quanto é que está valendo esse produto. Mais um parênteses. Por que isso é importante? Porque a pesquisa ela é constante. Vocês já perceberam que as grandes marcas elas estão o tempo todo fazendo pesquisa, né? Seja ela uma Coca-Cola da vida, seja ela uma Procter & Gamble, não importa a marca, tá? Unilever, não importa, C&A, qualquer marca, Nike, não importa a marca, eles estão constantemente fazendo pesquisa. Por que eles fazem isso? Primeiro, porque eles precisam saber se o produto dele está dentro do que o consumidor dele pode comprar. Então ele precisa ouvir as pessoas e ver os concorrentes para saber se ele está acima ou abaixo do mercado, né? Se ele está cobrando muito acima,
ele pode correr o risco de não ter público para comprar. Se ele cobrar muito abaixo, o público dele pode achar que o produto dele não tem qualidade. Já percebeu que quando um produto ele é mais caro, as pessoas têm uma tendência a valorizar mais, porque se espera que aquele produto mais caro tenha mais qualidade, né? E quando o produto ele é muito barato, tem pessoas que não valorizam, porque pensam que aquele produto ele não vale a pena porque ele é muito barato. E se ele vê que é muito bonito, que é muito bacana, mas é muito barato, ele tem pegadinha ali, tá? Então, esse lance da pesquisa, ele é importantíssimo para você iniciar e para você fazer o seu catálogo de preço. E aí, além dessa pesquisa, você pode colocar no papelzinho mesmo todos os custos que você vai ter ao bordar aquela peça ou aquele objeto. Você coloca entretela, TNT, linha, agulha, manutenção de máquina, energia. Se tiver funcionário, você também coloca no papelzinho para poder saber os custos que você vai ter ao bordar aquela peça. E aí, outro parêntese aqui, tá? Tem pessoas que têm habilidade com planilhas em Excel, né? Planilha lá no Office. Se você tem habilidade para trabalhar com planilhas em Excel, você vai colocando lá, né? Uma coluna, você discrimina o que é que você consome ou gasta ou investe. Na outra coluna você coloca os valores. No final você vai somar qual é o custo que você tem, certo? Mas a minha máquina é nova, eu não faço manutenção nela. Mas vai chegar um momento que você vai fazer. Então, não espere ser pega de surpresa para colocar a manutenção da máquina nos seus custos. E mesmo a máquina sendo nova, ela precisa de manutenção, porque você não pode esperar a máquina parar para você fazer uma manutenção. E aí tem manutenções que são mais simples, que você mesmo pode fazer. Como lubrificação da máquina, por exemplo. Isso aí você mesmo pode fazer, tá? As máquinas, elas vêm com manuais. É feito bula de remédio, né? Você compra um remédio na farmácia, o médico tem lá a prescrição de quanto que você vai tomar. A maioria das pessoas, compra um remédio, vê o que o médico mandou fazer, toma, acabou. Tem que ler a bula para saber as reações, para saber as indicações, né? Até para saber se aquele medicamento foi vendido certo pelo farmacêutico, que às vezes agora tem os genéricos e pode-se comprar alguma coisa errada, acontece. Então, quando você tem uma máquina, seja ela qual for, até celular, você tem que ler o manual dele. É chato, tira um dia, um domingo, que você não está fazendo nada, que está de boa, perna pro ar, olhando o tempo, e pega o manual e vai olhar. Meu marido fala que eu sou louca por manuais. Sim, qualquer coisa que eu compro, primeira coisa que eu faço depois que eu desembalo é pegar o manual. Eu sento na minha cadeirinha de balanço e passo lá o dia todinho lendo. Porque eu tenho que saber, se der problema, o que é que eu faço? Né? Se tiver algum barulho, o que é que eu faço? Eu tenho que me precaver. E o que a Andrélia falou da manutenção não é esperar quebrar. Porque quando ela para, a máquina para, aí é muito mais caro. Porque você vai ter que repor peça e você vai ter que pagar manutenção. Às vezes a peça não tem na sua cidade, tem que esperar vir do fabricante, e tudo isso é tempo. E quando a máquina está parada, você está deixando de ganhar dinheiro, certo? Fora que atrasa os pedidos, né? Exatamente, aí você perde clientes. Imaginou? Você começou a conquistar clientes, aí os clientes começam a aparecer, aí você começa a atrasar, sua máquina começa a quebrar, aí os clientes ficam aborrecidos, porque perdem os prazos dele também. Então é uma cadeia, é um efeito dominó. Para evitar isso, você tem que colocar na sua planilha, na sua agenda, o que for mais fácil para você. Acho que assim, todo mundo faz isso, né? Porque a gente que é dona de casa, né? A gente que trabalha, a gente que tenha, nem que seja um valorzinho que se receba por mês, a gente costuma fazer. O que é que eu comprei? Eu vou pintar meu cabelo, eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer minha unha, eu vou pagar a energia, eu vou comprar o botijão de gás, tem a feira da semana, tem a de fruta, tem a escola do menino. Tudo isso são gastos que a gente tem. E a gente não fica com tudo isso só na cabeça, que senão a gente perde as datas, paga juros e sai muito mais caro. Então,
a gente tem o hábito, né? Eu acho que todo brasileiro tem o hábito de fazer listinhas, seja as manuais, com papel e caneta, ou na planilha de Excel, certo? Então, nessa planilha que o Andriele falou, você tem que colocar tudo, todos os seus custos. Eu compro tecido, qual o valor do tecido? Esse tecido dá para fazer quantas peças? Aí você pega o valor e divide pela quantidade de peças, você tem o valor unitário da peça. A linha, eu preciso comprar que linha? Eu preciso da linha que é aquela metalizada, que é um pouco mais cara, né? Eu preciso comprar bobina, eu preciso comprar alguns detalhezinhos, viés, flash. Quantos que você costuma precisar no mês? Eu não tenho ideia, mas você vai começar um projeto. O que é que você vai fazer? Eu vou fazer caderneta, digamos assim. Quantas cadernetas você quer fazer? Eu quero fazer 5, quero um modelo de cada que é para mostrar. Tá, para essas 5 você precisa de quê? Eu preciso de tantos metros de tecido, eu preciso de flash, eu preciso de viés, né? Eu preciso de plástico. E aí você vai pegar tudo isso, você vai comprar e isso é seu custo. E quando você comprar, você vai dividir pela quantidade de cadernetas que você vai fazer. Aí você vai ter o custo unitário da caderneta. Em cima, esses custos, eles são importantes para que você possa depois fazer o seu preço, certo? Então, o seu tempo. Eu quero ganhar quanto por mês? Eu quero ganhar, como eu estou começando agora, se eu ganhar R$500, tá no lucro. Não, eu quero ganhar um salário. Não, eu quero ganhar 2 salários. Não, eu quero ganhar... Você que vai dizer quanto que você quer ganhar. Você vai colocar o seu salário, você vai colocar quanto que é a energia da sua casa. Sem a máquina, minha energia é R$150. Quando eu uso a máquina, vai para 152. Que a máquina não consome muito, tá? Então, essa diferença de valor é o custo de energia que o seu equipamento ele tem na sua residência, certo? Então, todos esses materiais você tem que começar organizado, tá? Tem um ditado que diz, né? Pau que nasce torto, até a cinza dele é torta. Então, a melhor forma de você ter resultados positivos é você se organizar desde cedo. Então, coloca no papel. Se você não tem habilidade com Excel, vai no papel mesmo, tá? E coloca lá. Faz 2 colunas. Uma coluna é somente com a descrição dos itens que você tem e a outra com os valores. E aí você vai ter o seu custo. E aí você vê o total que vai dar do seu custo. E aí, baseado com a sua pesquisa, você vê o quanto que você pode cobrar por aquele produto, para que não fique também com valor muito elevado e nem muito abaixo do que é cobrado na sua região. Isso, que é exatamente o que eu falei há pouco, né? Se você cobra muito barato, o que é que vai acontecer? Aí você pode até ter clientes, só que você vai trabalhar tanto, que quando você começar a receber em cima do seu trabalho, você vai dizer assim, não dá para viver bordado. O povo paga muito barato, mas não é que o povo paga muito barato, o povo quer coisas muito baratas, e isso é fato. As pessoas, dependendo da localidade onde você mora, as pessoas brigam muito por preço, mas além de preço, as pessoas querem qualidade, né? Ninguém quer comprar nada descartável, as pessoas querem um bom, bonito, barato, isso é o que todo mundo quer, mas as pessoas pagam em cima daquilo que elas percebem de valor, e o valor tem que ser percebido primeiro por você. Se você não percebe o valor do trabalho que você faz, as pessoas também não vão perceber, e para as pessoas é perfeito pagar barato. A gente passa por isso todo santo dia. Tem gente que pede uns orçamentos pra gente que é um absurdo, que eu falo pra Andriele, gente, não é melhor eles pedirem pra gente fazer de graça não, porque não faz sentido, não paga nem a energia o que eles querem que a gente faça. E tudo bem, porque tem gente que faz. Eu fiz, olha, eu sei quais são os custos da gente. Não adianta eu ficar com a máquina lotada de serviço, ter que trabalhar de segunda a segunda para poder dar conta e o dinheiro não pagar os custos que a gente tem. É trabalhar errado, é ficar cansada e achar que realmente não vale a pena trabalhar com bordado. Então, é fácil mudar esse pensamento? Não. O que é que ajuda? Ajuda isso. É você estar em grupo. É quando você está em grupo, que você tem uma dúvida, e você lança essa dúvida no grupo, o grupo te ajuda. Porque aí as pessoas de cada região, de cada local, elas começam a dizer, minha realidade aqui é assim, aí eu faço dessa forma, aí eu tentei assim e não deu certo, aí eu fiz assado. E aí cada um compartilhando as suas realidades, isso ajuda
a todos a melhorar o que eles já estão fazendo. Por isso que a gente está aqui contribuindo com vocês. Esse conhecimento que a gente tem, que a gente teve que aprender apanhando, porque não teve nenhuma escola, né? Quando a gente começou não existia curso, né? Quando a gente começou era Orkut, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Quer dizer, eu acho até que tinha, mas era muito comecinho e não tinha, né? Essa fama toda. Essa tecnologia toda, né? Ninguém gravava assim vídeos para explicar. Não, era muito bandeirante mesmo. Pegar o facão e sair pela selva cortando mato para abrir as trilhas. Então, essas duas dicas são duas dicas muito importantes. Só reforçando aqui para vocês. Desculpa. A primeira é você pesquisar mercado, você saber quanto que o mercado está cobrando na sua região. Não adianta comparar com o valor de outra região, porque são realidades diferentes. Aí tem gente que vai pesquisar na internet. Cara, é mais diferente ainda. Aí eu vou lá no Elo7, né? No Elo7, ou então eu vou lá no Mercado Livre para ver preço. É diferente. Porque eles vendem na internet, não tem fronteira. Ele vende por mundo todo. Só que tem um detalhe, tem frete, dependendo do que você vai comprar. Tem frete, né? Tem a matriz, é muito baratinha. Tá, mas você sabe editar as matrizes? Então você vai estar sempre comprando. Até porque na internet eles vendem a matriz em um determinado tamanho. E talvez esse tamanho não caiba no seu bastidor. Pois é, então, todos esses detalhes são muito importantes para você que está iniciando um negócio de bordado digital, ou para você que já vive fazendo bordados, mas que gostaria de dar um salto maior. Então, esses detalhes, eles são super importantes. Então, a primeira dica foi você pesquisar o mercado. A segunda dica foi você colocar num papel ou numa planilha de Excel todos os seus custos, todos, linha, botão, agulha, lubrificante para máquina, tudo, tesourinha para cortar, para dar acabamento, tudo, você coloca tudo. Tem algumas coisas que você vai colocar só uma vez, como por exemplo, você compra uma tesoura, você vai colocar uma tesoura todo mês, porque você não vai comprar uma tesoura todo mês, a não sei que a sua tesoura seja muito barata, né, e não tenha qualidade, seja descartável, mas tem produtos que você só compra uma vez. Tem produtos que você precisa repor todos os meses. Quanto mais você faz, você vai precisar repondo, né? Então, você tem que ter essa planilha sempre atualizada, para você saber quanto que você gasta, qual é o valor que você precisa investir todo mês, tá? Para em cima disso, você colocar quanto que você precisa arrecadar, por quanto você precisa vender, quanto que você precisa vender para poder cobrir esses gastos e você ter a sua remuneração. E a terceira dica é de você fazer os custos por pontos, não é verdade? Como é que faz por pontos, Andriele? Aqui na nossa região, a gente pega um bordado, calcula a quantidade de pontos que vai dar e aí determina um valor. Por exemplo, R$2 a cada 1000 pontos. E aí, quando o cliente chega na nossa loja, que ele mostra um desenho, a gente fala o valor. Esse bordado vai dar em torno de 8.000 pontos. Então, 8.000 vezes R$2, porque é por 1000 pontos, R$16. E por aí vai. Então, essa questão de pontos é uma forma também de você não ficar assim, eita, esse bordado vai ser 5, esse bordado vai ser 20. Para você não dar o valor aleatório. Aí é quando você consegue construir uma tabela de preços. Qual o valor mínimo que você estaria cobrando por pontos, né? E aí você também pode fazer pela dificuldade. Um exemplo, esse valor de R$2 por cada 1000 pontos seria para um bordado plano. Mas se fosse um bordado em boné, seria R$2,40 a cada 1000 pontos, por exemplo, porque já é mais difícil, a gente tem que desmontar a máquina para poder colocar o bastidor de boné e por aí vai. Isso. E aí, quando você faz uma tabelinha de preços, aí fica até mais fácil para você fazer uma tabela de preços para quantidades. Tipo, você tem uma tabela de preço para varejo e uma tabela de preços para atacado. Por quê? Porque quem traz atacado pra gente é acima de 10 peças, por exemplo. Acima de 10 peças, o valor já diminui. Acima de 20 peças, já diminui. Acima de 40 peças, já diminui. Acima de 100 peças, já diminui.
Por quê? É melhor você ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Tem pessoas que terminam não pegando muito trabalho porque quer cobrar para 20 peças o mesmo preço de uma. E a gente sabe que se você for aí em qualquer loja, né, do centrão, eles fazem esse jogo. Você vai comprar um boné, é um valor. Mas se você comprar acima de 6 ou acima de 10, eles já dão um desconto. Por quê? Porque ele está vendendo em quantidade. Ao invés dele estar esperando 10 clientes chegarem na loja para comprar um a um, ele de uma tacada só, ele vende 10 para uma pessoa. Então é vantagem você fazer isso. Até porque quem vai operar a máquina é você, né? Você não vai ficar trocando de modelo de matriz para estar bordando, vai ser a mesma matriz. Entendeu? Então você vai ganhar produtividade. E quando você ganha produtividade, você ganha no tempo também. Então, fala como é que a gente faz com relação a atacado. Em relação ao atacado, como eu falei antes, a gente cobra uns R$2 por cada 1.000 pontos. E aí, a partir de 10 peças, a gente diminui o valor. Um exemplo, 10 peças é R$1,60 a cada 1.000 pontos. A cada 20 peças é R$1,40. E por aí a gente vai até 40 peças, a gente vai diminuindo o valor de cada 1.000 pontos. Mas aí, para também fazer isso, você tem que ver os seus custos, para também não cobrar muito barato e não lucrar. Você vai, por exemplo, você vai em shopping, né? O shopping, ele funciona exatamente dessa forma. Ele cobra por 1.000 pontos, tá? Ele cobra pela matriz e ele cobra por 1.000 pontos. É óbvio que o custo de uma loja em shopping é extremamente maior do que o custo de uma pessoa que borda em casa, concorda? Porque o shopping você paga condomínio, você paga altos impostos, você paga o aluguel. Assim, o shopping é um sócio que você tem, né? Um sócio que você tem que ele só entra com espaço. O resto é tudo você que tem que fazer. Então, tem locais que cobram por 1.000 pontos R$5, R$7. Tem locais que cobram até por letra. Exatamente. Então, por isso que a gente indica, primeiro pesquisa, vai na tua região, se tiver shopping onde você mora, vai no shopping, vê se tem loja de bordado, vai no centrão, vê se tem loja de bordado, procura saber na sua cidade onde é que se borda, como é que eles fazem, para ver qual é a política de preço que eles praticam, porque cada local tem uma realidade, tá? Então, com essas informações do mercado, sabendo também qual é o seu custo, eu compro muito pela internet, eu pago frete, é custo. Eu tenho que pegar, me deslocar da minha cidade para outra cidade para poder comprar, é custo. Combustível é custo, tá? Então, tudo isso você tem que colocar no papel, você tem que planilhar para você saber quanto que você investe para você fazer os trabalhos de bordado. Conhece o mercado, sabe os seus custos e cria uma tabela de preço. Aí dessa tabela você vai colocar. E aí você pode até brincar, tipo, criar aquele cartão fidelidade, clientes antigos. Aí assim, a criatividade corre solta. Vai depender muito de você, certo? Então o que a gente queria passar para vocês eram essas 3 dicas sobre como precificar. Conhece o mercado, pesquisa o mercado, anota todos os custos e cria uma tabela de preço. A gente usa aqui o padrão, por a gente ter mais de uma loja, a gente não podia ficar o tempo todo cada loja perguntando pra gente quanto que seria um bordado. Então a gente criou uma tabela. Essa tabela, ela tem lá a quantidade de pontos e o valor mínimo, e em cima desse valor aí tem acima de 10, acima de 20, acima de 40, acima de 100, tá? E assim, toda negociação é negociável, tá? O que acontece? A gente tem a tabela, mas a gente também passa por isso. O cliente chega e joga a gente na parede porque quer preço, que quer preço. E aí a gente vê se o que ele está pedindo foge muito na nossa realidade do que é bom pra gente. E muitas vezes a gente diz não dá o preço da gente, a gente só pode chegar até esse patamar, porque baixar mais do que isso a gente tá pagando para trabalhar. E aí não é o nosso foco, né? O nosso foco é viver de bordados, é ter lucro, porque a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa pagar funcionário, a gente precisa pagar todos os insumos que a gente usa para poder manter as lojas abertas.
certas, a gente precisa se pagar, porque também a gente não é ONG, né? A gente não trabalha só por amor, a gente precisa pagar as nossas contas também, né? E a gente, além de tudo isso, a gente quer crescer, a gente quer comprar novas máquinas, a gente quer ir para outros pontos, a gente quer expandir, a gente não quer ficar somente onde a gente está, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente traz pessoas com a gente. Então a gente tem hoje 8 funcionários, são 8 famílias, 8 famílias ganham seu dinheiro com dignidade. Então a gente pensa num conjunto, certo? Então, o nosso vídeo de hoje foi para dar uma luz para você, um direcionamento, uma forma de como é que eu faço para cobrar. Tá? E ainda tem outro detalhe, se você faz a edição das suas matrizes, se você faz as suas próprias matrizes, você ainda cobra por isso. Tá? Então, quando o cliente vem com um desenho novo, que a gente não tem no nosso acervo, que a gente tem 700 mil, quase 1 milhão de matrizes, a gente tem muita matriz. A gente cobra pela programação. Cobra pela programação. Porque é um trabalho a mais que você está fazendo. E aí tem a opção do cliente levar a programação ou de ficar a programação com a gente. Se ele quiser levar a programação, a gente cobra um extra. Tudo isso é forma inteligente de você valorizar o seu trabalho e de você ganhar dinheiro e viver de bordados digitais, certo? E isso tem que estar na sua tabela de preços. Valor de programação, valor de bordado por pontos e quantidade, tá? São 3 pontos importantes para você colocar na sua tabela de preço. E aí, quando você fizer e quiser compartilhar aqui com a gente, compartilha que a gente dá o nosso feedback para vocês, certo? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui pra gente, para que a gente possa até melhorar ou contribuir ainda mais, tá bem? Então, um grande beijo e uma ótima semana. Até a próxima.